Se o Santos fosse um pouquinho mais eficiente no ataque, eu tenho certeza que o resultado do jogo de ontem poderia ter sido um pouquinho mais elástico. E por que eu tô falando isso? Porque o Santos conseguiu ditar o ritmo do jogo, foi melhor do que o Atlético Mineiro em grande parte do jogo, e enfim, com certeza mereceu muito a vitória de ontem. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo hoje. Oiê, eu sou a Steph Locatelli, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sereia da Vila. O Santos venceu o Atlético Mineiro por 1-0, jogando em casa na Vila Belmiro. É a nossa terceira vitória, né? Terceira vitória no campeonato e a terceira vitória também em casa nessa competição. Os 3 jogos que a gente venceu aí foi jogando na Vila Belmiro, então já mostra que a força do nosso estádio, de certa forma, nessa competição que é tão importante, no caso do Campeonato Brasileiro, né? Eu confesso para vocês que no início do jogo eu não sabia muito bem o que esperar do Santos, por tudo que aconteceu no jogo passado, né? A gente teve aquela derrota bem lamentável, pode-se dizer assim. Eu falei um pouco sobre a bagunça que é o Santos, então eu pensei, que time vai entrar em campo hoje, né? Eu vi que teríamos a volta do Neymar, do Gabriel Barbosa, do Escobar ali na lateral, mas eu pensei, que time vai entrar em campo hoje, né? Quem é que vai jogar? Qual versão desses jogadores vão jogar? E eu me surpreendi bastante porque a gente pega um jogo difícil, no caso contra o Atlético Mineiro, e faz um jogo bom desde o primeiro minuto de jogo. O Santos teve inúmeras oportunidades para não só abrir o placar, como para ampliar o placar. Como eu disse inicialmente para vocês, se não fosse a nossa finalização ruim ali, a nossa falta de pontaria, o nosso último passe, o Santos poderia ter de fato goleado o Atlético Mineiro ontem. E não é nem brincadeira, né, falar isso, porque a gente teve muita chance de gol, bolas que passaram raspando. Tudo bem que chute ao gol a gente não teve tantos, mas é que essas estatísticas de chute, finalização, conta muito o que você chuta ali no gol, né? Mas se você pensar nas bolas que passaram raspando e tudo mais, as chances claras que foram, por exemplo, bloqueadas por zagueiros, a gente teve muita oportunidade de gol. Então, o Santos poderia ter ganhado até por um número maior de gols se a bola tivesse entrado em outras oportunidades. Eu trouxe aqui também as estatísticas para vocês. O Santos teve 18 chutes no jogo, contra 10 do Atlético Mineiro. Então, assim, é um número gritante. Posse de bola, 47% só, enquanto o Atlético teve 53%. Só que depois que o Santos faz o gol no segundo tempo, o Atlético tem um pouco mais de posse, porque o Santos deixa o Atlético começar a jogar, né? Começa a deixar eles crescerem ali na partida, o que não foi interessante, né? Mas foi o que aconteceu. Então, talvez por isso eles tenham recuperado essa posse de bola no final da partida. Mas, de certa forma, durante boa parte do jogo, o Santos conseguiu ditar o ritmo da partida, o que foi grandioso, porque fazia muito tempo que a gente não viu o Santos jogando desse jeito. A gente via jogadas ali acontecendo, muitas vezes triangulações rápidas. O Bom Tempo fez uma boa partida mais uma vez. No jogo passado já tinha elogiado ele, falado o quanto ele tinha jogado bem. E ontem não foi diferente, ele também fez de novo uma boa partida. Acabou saindo ali, né, no segundo tempo, tava muito cansado. Outro que fez uma boa partida também foi o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique jogou ali no meio campo do Santos, né? Foi ele, o Arão e o Bom Tempo ali, né, no meio. Aí a gente teve também o Neymar e o Rony, e lá na frente o Gabriel Barbosa. E a nossa linha de zaga foi Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Pérez Escobar e o Brasão lá atrás. Mas falando do Gustavo Henrique, ele fez uma grande partida ontem, a gente via ele correndo ali o campo inteiro. O Oliva começou no banco e depois que o Gustavo Henrique sentiu um pouquinho, ele foi substituído, o Oliva entrou. O Oliva ontem não entrou tão bem na partida, ele entrou errando alguns passes, então assim, deixou um pouquinho a desejar, mas enfim, por tudo que ele já fez até aqui, tem até um pouco de crédito, né? Até porque ele não comprometeu no jogo, o que é maravilhoso. Mas a gente sabe que o Oliva pode entregar bastante pra gente quando ele entra com o futebol em dia. Não foi o caso ontem, ele não entrou tão bem, mas ainda assim conseguiu fazer, de certa forma, na medida do possível, um jogo tranquilo ali, sem prejudicar o Santos. O Atlético Mineiro, ele tentou de várias formas ali tentar assustar o Santos e tudo mais, só que não conseguia, porque primeiro que a defesa do Santos estava muito bem postada. E quando eles conseguiam chegar, quando o Atlético conseguia chegar, eles chegavam muito por conta de faltas ali,
bola parada, porque o juiz dava bastante para eles, né? Inclusive, teve o lance do gol do Santos, que acabou sendo anulado, porque a bola bate na mão do Gabriel Barbosa. A mão tava sobre o corpo, mas bate, acaba entrando. E o gol é anulado, porque, de acordo com a regra, não se bate na mão e já entra direto no gol, o gol é anulado. Agora, se tivesse esse contato na mão do Gabriel, mas outro jogador fizesse o gol, aí o gol seria validado. A dinâmica é essa, a regra é essa, só que assim, é meio paia se a gente for parar pra pensar, porque a mão do Gabriel Barbosa estava colada ao corpo dele. Porque se a mão dele não tivesse aqui, assim, na frente do corpo, e se ele tivesse com a mão pra trás, a bola ia bater na barriga e ia entrar do mesmo jeito. Mas enfim, né? Futebol, às vezes tem umas regras meio ridículas, é o mínimo, né? Eu queria saber se fosse ao contrário, eu sempre me faço essa pergunta. Se fosse ao contrário, eles anulariam o gol? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que eles iam achar uma brecha nessa regra pra fazer o gol ser validado, porque, enfim, gente, bizarro, né? Mas no meio dessa confusão da anulação do gol, teve cartão amarelo pro Gabriel Barbosa, teve cartão vermelho pro Cuca. E não era nem o Cuquinha que ficou ali, foi um outro auxiliar do Cuca, porque o Cuquinha foi expulso na última partida também, então ele também não ficou ali. Mas enfim, depois dessa confusão toda, fora que assim, o juiz marcava falta pro Atlético, dava cartão pra gente, e às vezes nem marcava falta pra gente. Quando marcava, não dava cartão. Teve alguns lances bem tensos, complicados, que ele não deu cartão. Foi o Rafael Klein que apitou ontem, né? Ele não dava cartão e eu ficava, meu Deus do céu, não é possível, só tem cartão pra gente. Mas depois ele começou a tirar um pouquinho o cartão do bolso. Não o suficiente, na minha opinião, mas ele começou a tirar cartão do bolso pro Atlético também. Enfim, gente, depois, no fim das contas, a gente já conseguiu chegar no nosso gol, né? Teve algumas substituições no time, porque o time começou a ficar cansado. A gente jogou o primeiro tempo inteiro com uma intensidade absurda. Absurda. Quando volta pro segundo tempo, o time, obviamente, volta um pouco mais cansado. Ainda assim, pressionando o Atlético, forçando o Atlético ao erro, mas um pouco mais cansado do que o início ali do primeiro tempo e boa parte do primeiro tempo. Então, as substituições começam a acontecer. Umas substituições que eu diria assim, meio lentas, mas acontecem. A gente tem então a saída aí depois. Vou falar todo mundo que saiu, todo mundo que entrou, depois eu falo do gol. Pode ser? Beleza. A gente teve a saída do Gustavo Henrique, como eu disse pra vocês, do Bom Tempo, do Rony e do Gabriel Barbosa, para as entradas do Oliva, do Moisés, do Lautaro Dias e do Tassiano. Tassiano foi o último a entrar, foi nessa ordem, tá? Primeiro o Oliva, depois o Moisés, o Lautaro e depois o Tassiano. E o gol do. A gente tem que falar do gol do Moisés, porque o gol do Moisés sai antes da saída do Gabriel Barbosa. Porque é dele a assistência ali para fazer o gol, pro Moisés fazer o gol. Primeiro a gente tem um lançamento ali do Veríssimo pro Gabriel Barbosa, do Gabriel Barbosa. Ele encontra ali o Tassiano, meu Deus, o Moisés, que consegue uma boa finalização ali e faz o gol do Santos no jogo, o gol que dá a vitória pro Santos. E depois disso, acontecem as outras substituições, como eu disse. Só que antes dessas substituições acontecer, a gente sente que o time tá cansado. O próprio Gabriel Barbosa se mostra cansado no jogo. Então, as substituições começam a acontecer muito por conta disso também, pelo cansaço dos jogadores. Eles saem e saem com razão. Não porque não estavam jogando bem, mas porque estavam precisando mesmo descansar um pouco, porque o Santos precisava de gás novo para manter o mesmo ritmo que teve ali no primeiro tempo. No fim das contas, a gente conseguiu sair com a vitória, uma vitória importantíssima para o Santos, em um jogo importantíssimo, jogando em casa, a gente queria um resultado positivo e a gente conseguiu, né? O Santos agora chega aí aos 13 pontos, deixa eu colocar aqui na tabela rapidinho, aos 13 pontos em 11 jogos. Meu Deus. 13 pontos em 11 jogos, são 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. E tá em 14ª, na 14ª colocação, né? Aí a gente tem Vasco Internacional ali com 13 pontos cada um também. O Grêmio também tá com 13 pontos. 11º, 12º, 13º e 14º. Todas essas posições com 13 pontos. A tabela ainda tá muito bagunçadinha ali, né? Muitos pontos
juntos. O próximo jogo do Santos na tabela no Campeonato Brasileiro é contra o Fluminense, também em casa, então 2 jogos em casa seguidos, o que é excelente para a gente disparar aí e conseguir subir um pouquinho mais na tabela. Então é muito importante que no próximo jogo em casa na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, a gente consiga fazer a lição de casa mais uma vez, porque a gente dá um salto na tabela. Porque, como eu disse para vocês, a gente ganha, empata e parece que não sai do lugar. Aí a gente perde, a gente despenca na tabela. Isso é frustrante, então eu espero que não aconteça. Mas antes da gente pensar nesse jogo contra o Fluminense no Brasileiro, a gente tem jogo aí pela Copa Sul-Americana contra o Deportivo Recoleta. Eu falei pra vocês, né, no vídeo passado que eu nem sabia que time era esse, mas é um time paraguaio, né? A gente já tinha enfrentado ali o time equatoriano na primeira rodada, inclusive rodada que a gente foi derrotados. Mas enfim, gente, é isso. Vitória importantíssima do Santos. Que a gente consiga emplacar uma sequência boa de vitórias aí para pegar confiança e fazer esse time dar um pulo nessa tabela, principalmente no Campeonato Brasileiro, que de todas as competições que a gente está disputando é a mais importante, porque nas outras competições o máximo que acontece é a gente ser eliminado, né? Mas dessa o buraco é um pouquinho mais embaixo. Então o Campeonato Brasileiro com certeza é o campeonato mais importante pra gente. Eu vou ficando por aqui, comenta o que vocês acharam da partida e o que vocês esperam pro próximo jogo. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!